Olá, boa tarde. É um enorme prazer receber vocês aqui. Eu sou a Paulina Churra, sou professora de Engenharia de Ciências da Computação aqui da casa e a coordenadora institucional do Centro de Estudos das Cidades. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas e quem nos está acompanhando online também. É uma alegria estar aqui para abrir esse evento. Faz muito tempo que a gente estava com uma vontade de aprofundar e decidir mais e aprender mais sobre ciência cidadã. E por quê? A gente trabalha aqui no Centro de Estudos das Cidades, um dos 4 centros de estudos do INSPER, e a gente tem 3 princípios que seguimos em nosso atuar: trabalhar com dados e evidências, trabalhar com pessoas e territórios e trabalhar de maneira transdisciplinar e transversal. Então, faz todo sentido que a gente vai conversar hoje para aprender e fazer cada vez um trabalho melhor. Então, no passado, a gente já tem tido seminários para conversar dos trabalhos que temos feito. Hoje, o foco vai ser trabalhar, conversar sobre ciência cidadã de uma perspectiva mais acadêmica. Então, novamente, sejam muito bem-vindos. Aprendamos todos juntos. E, bom, primeiro queria agradecer, antes de passar, a presença de Tomás aqui, nosso mentor e o culpado de que todos estemos aqui. Tomás Salvini, nosso coordenador geral. A presença de outros coordenadores do Centro de Estudos das Cidades. Está a Laura Janca, de Arquitetura e Cidades, Eliana Silva, de Mulheres e Territórios e da Pós. Elcio e Hannah, que estão tocando um projeto incrível, Cidades Mais 2 Graus. Elcio na coordenação e Hannah na coordenação adjunta. Bom, Adriano, coordenação acadêmica também do Centro de Estudos. E vou deixar, sejam todos muito bem-vindos e vou passar para a Hannah para dar início a esse evento. Obrigada, Hannah. Obrigada a você, Paulina. Bom, obrigada a todo mundo pela presença e bom dia. Eu quero chamar então aqui a presença do Leandro Giatti, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que atua em saúde ambiental, sustentabilidade e governança socioambiental. Ele coordena programas de pós-graduação e pesquisa em temas como saneamento e promoção da saúde. Não por acaso a gente convidou, então, um professor da saúde pública para falar com a gente sobre os princípios e como que a pesquisação participativa e a ciência cidadã são aplicados na prática. A saúde pública tem uma longa experiência nesse assunto. O Leandro, infelizmente, não pôde estar com a gente presencialmente, ele está em Manaus, mas normalmente ele está aqui do lado, na Doutor Arnaldo, na USP. Então, Leandro, é com você e eu vou te dar um toque quando estiverem faltando 2 minutinhos. Peço desculpas de antemão por fazer esse papel chato, porém importante. Muito obrigada mais uma vez pela presença, Leandro. Ah, ok, muito obrigado aí pela apresentação. Na verdade, muito grato pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Agradeço, então, a sua pessoa, mas a instituição também, ao ISPER. Então, Hanna, muito grato pela oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem, né? Posso prosseguir? A imagem já está compartilhada? Está compartilhada Tá e bom. você vê o auditório, né? Você vê as pessoas agora? Sim, consigo ver o auditório aí. Uma Ótimo, saudação aí para todos. maravilha. Agradeço. Realmente lamento não estar aí pessoalmente, tá? Espero que em outra oportunidade a gente se encontre pessoalmente. Bom, eu coloquei esse título, mas está um pouco na linha do que a Hanna sugeriu, discutir um pouco de aspectos teóricos e práticos, mas eu vou tentar fazer um debate rápido, objetivo, não fazer tanto acadêmico e nem falar de tanto da questão da teoria, mas focar um pouquinho mais na plasticidade da pesquisa participativa, tá bom? Eu tenho mais experiência com pesquisação, né, que é uma modalidade, tem um monte de possibilidades de escolas e de nomenclaturas para pesquisa participativa, né?
particularmente, a pesquisação tem essa doutrina, vamos dizer assim, né, de uma pesquisa social, base empírica, né, em associação com uma ação, ela é voltada à resolução de um problema, uma ação concreta na realidade, e ela preconiza, né, uma colaboração entre os pesquisadores e os participantes, que são os sujeitos das situações, né? Isso tem que acontecer de modo colaborativo, participativo e gerar hibridização, né? E aí a gente tem, não só na pesquisação, mas como em outras linhas de pesquisa participativa, essa fundamentação no pensamento do Paulo Freire, né? Então, trago aí, compartilho um pouco essa relíquia com vocês, que é o draft, né? Da ideia do Paulo Freire, da teoria da ação revolucionária, que é um eixo principal do debate do livro Pedagogia do Oprimido, né? Está numa dissertação de mestrado. Esse esquema não saiu no livro, né? O livro tem mais de 50 anos, mas o esquema foi encontrado depois nos rascunhos do Paulo Freire e está aí nessa dissertação citada, e vale a pena conferir, porque ele coloca devidamente a questão crucial, né, de uma relação mais simétrica entre os sujeitos dos problemas, das questões sociais, socioecológicas, no caso de saúde, como a gente trata hoje, né, e também aqueles que fazem a intervenção por meio da pesquisa participativa, que no caso são os pesquisadores, mas, sem embargo, essa relação mais simétrica também ocorre no processo proposto pelo Paulo Freire de uma pedagogia contra a opressão, né? E aí focada também na criação de saberes colaborativos e resolução de problemas. Bom, eu tive primeira experiência com pesquisa participativa aqui na Amazônia, né? Participei de um projeto que foi bastante amplo e o tema era saneamento básico numa comunidade indígena chamada Iauareté, fica bem na fronteira com a Colômbia. É, o nosso foco era a questão do saneamento precário, né? A ausência de esgoto, de banheiro nos domicílios, de rede de coleta, de distribuição de água, enfim, uma questão que lamentavelmente ainda se reproduz muito, isso aí foi há mais de 20 anos, né? E aí, naquela época, já esse local de estudo, chamado Iauareté, no estado do Amazonas, ele, ele já era algo como um núcleo com feições urbanas em terra indígena, então que agravava mais a condição sanitária precária. Aí, algumas fotos só para ilustrar, eu acabei colocando vários slides, né? Isso aí da agricultura, mas eu vou falar pouco deles, a tecnologia, né, da produção da farinha de mandioca na Amazônia, os rios, que são os caminhos naturais, né, e fazem parte da dinâmica socioecológica dos territórios, né? Também fazem parte do dia a dia, das práticas, né, de higiene e do lazer, e da educação e do convívio. A gente fez atividades nos centros comunitários, que eram representações das antigas malocas, e basicamente o que a gente tratou, né, na perspectiva do saneamento básico e da saúde, foi tentar encontrar como eles viviam e se adaptavam naquele contexto em mudança, como eu disse, se tornando um centro urbano, pequeno, né? Um centro com feições urbanas. E a gente trabalhou aplicando vários instrumentos metodológicos que a gente trabalha assim com uma cesta de possibilidades, porque o nosso foco é promover o diálogo, a interação, captar os saberes, as visões e promover processos de aprendizagem sobre as questões em foco. E aí, por isso, claro, a gente vê que temos aí uma correspondência de prática, de princípios com as ideias aí e as propostas e práticas de ciência cidadã. Eu não trabalho, não me vejo trabalhando, não me classifico, né, com ciência cidadã, mas compreendo, estou bastante próximo e eu entendo que tem essa correspondência de ideias, de práticas e de conceitos na pesquisa participativa de base comunitária, né? Aí é um resultado de um tipo de um instrumento, né, de pesquisação que a gente usa bastante, que é o mapa falante, mas no geral, nessa pesquisa e em outras que eu fui desde aquela época, isso foi em 2005, né? Desde aquela época eu fui trabalhando com vários outros projetos, mas a gente teve desenvolvendo esse debate em torno do processo continuado,
dialógico, que se fortalece, né, num eixo, através das oficinas promovidas nas comunidades onde estão lá os sujeitos e os problemas que a gente aborda, né? Então, a gente tem contribuído nesse debate do encadeamento do processo e dos instrumentos participativos, né? São vários, né? Mapas falantes, photovoice, roda de conversa, e a gente mescla nessas pesquisas outros instrumentos que podem ser de pesquisa clássica, que podem e devem envolver os sujeitos, né? Então, por exemplo, aí uma entrada e uma conexão, acho que viável com a ciência cidadã, por exemplo, se você tem como no caso nós tivemos lá, né? Dúvidas com relação à qualidade da água. Então, nisso, a gente fez análise de água para atender e responder as perguntas da população local, para saber se tinha contaminação na água. Então, você integra pelo método, né, no caso microbiológico, né, a análise da água, o cidadão, o resultado, e debate tudo isso no processo dialógico da pesquisa participativa. Aí um diagrama que a gente publicou há um tempo, né, com essa ideia de aplicação dos instrumentos e fortalecimento das reflexões, da dialógica, né? Aqui um artigo que eu acho interessante de 2005, né, que traz uns conceitos da chamada Action Research, né, que tem similaridades com a pesquisação, mas não é exatamente a mesma história. Mas vejam só, para a gente assinalar uns aspectos interessantes e desafiadores. Vejam, esse tipo de pesquisa representa um processo de democratização pelo engajamento dos sujeitos, né? E rompe obrigatoriamente com a perspectiva de isenção, porque é uma decisão de fazer um tipo de pesquisa que em si já é uma intervenção e também é, depende de um processo, de uma decisão política, né, do pesquisador e também da comunidade que vai aceitar ou não a pesquisa. Uma outra questão, né? A pesquisa se desenvolve, ela ganha algo como uma vida e ela pode tomar rumos diferenciados. O pesquisador nessa linha, ele tem que estar pronto para seguir o processo interativo para onde é que ele seja conduzido através de uma participação legítima. Também tem uma relação de reciprocidade, e isso não é comum na formação clássica acadêmica, né? Você concede poder aos sujeitos da pesquisa. Então, eles podem fazer perguntas, eles podem, de certa forma, mudar um pouco o rumo da pesquisa, eles podem. Ou você pode começar a trabalhar com as comunidades escolhendo o que pesquisar e como pesquisar. Isso também é possível. Eu não vou dar muitos detalhes, porque senão seria muita questão para debater. Mas, enfim. Também essa questão interessante, que a gente só consegue compreender essas realidades quando a gente tenta mudá-las, né? E aí você entende, por exemplo, relações de poderes, que são a base das questões e de como as coisas funcionam numa dada comunidade. E a pesquisa participativa, portanto, nesse conjunto, representa uma transformação para o próprio pesquisador. E, de novo, voltando ao Paulo Freire, o pesquisador vai ser obrigado a aprender muito em todo esse contexto, essa dinâmica, essas interações. Bom, na trajetória aí dos meus trabalhos, né, e analisando a experiência da pesquisação e lendo outras coisas do meu campo da saúde ambiental, eu fui me aproximando desse debate com a ciência pós-normal. Talvez não seja muito conhecida, mas é uma crítica à relação ciência-sociedade, né, que começa a ser divulgada, né, publicada por esses autores, né, Funtovics e o Havertz, desde 1993, né? Portanto, já há mais de 30 anos. Então, eles falam dos limites da ciência e de como que, diante de algumas situações complexas e permeadas por incertezas, temos a tendência de fazer decisões perigosas, vamos dizer assim. Então, nesse âmbito aí da perspectiva pós-normal, os problemas pós-normais, eles caracterizam fatos incertos, valores controvertidos, né? A dúvida faz parte desse processo, né? Incerteza. Portanto, isso remete a apostas elevadas, tipo o uso dos transgênicos, sem saber exatamente que riscos que eles podem trazer, né? E com isso, a possibilidade de eventos emergentes
com efeitos colaterais, tipo de novas tecnologias, com situações de emergência, né, sem precedentes, sem conhecimento sobre a natureza dos problemas, demandando ações urgentes. Bom, nessa debate, né, da relação ciência-sociedade, esses autores colocam, então, que o diálogo da produção, da formação das políticas a partir do uso da ciência deveria ser mais amplo, envolvendo a sociedade, por várias razões, e inclusive para ter mais chance de incorporar as incertezas e analisar criticamente os limites, por exemplo, das inovações tecnológicas. É isso que eles chamam de comunidade ampliada de pares, né? E por que que eu estou trazendo isso? Então, para conectar a segunda parte da minha apresentação, que é como a gente pode pensar a pesquisa participativa contribuindo com esses dilemas atuais, né? De incertezas, de fenômenos emergentes, de crises sem precedentes, né? E desastres ou situações assim muito graves para as quais a gente sequer tem respostas para as perguntas que surgem, né? A Covid foi isso, né? A Covid é uma crise emergente, uma pandemia, e logo no início dela a gente teve essa situação. Várias perguntas sem resposta, né? Bom, aí voltando, então como que eu penso que a prática, saber, né, e as potencialidades da pesquisa participativa, e mais especificamente da pesquisação, pode contribuir num contexto de alta complexidade e fenômenos emergentes, tá? É nessa linha que eu tenho trabalhado mais recentemente, comentei um pouquinho com a Hanna, e a gente fez um projeto piloto com um grupo lá de Heliópolis, o Observatório de Olho na Quebrada. E a gente chegou lá também, nesse observatório, graças ao Thomas e à Juliana, né, que eu também quero mandar um abraço para os dois. A Juliana está na mesa, o Thomas estou sabendo que está aí na plateia, e eu estou devendo um encontro com vocês aí. A gente não teve agenda, mas a gente começou um projeto anterior a esse, que foi sobre adaptações dos jovens no pós-Covid, né? E a gente começou a articular com o INSPER, né? E aí também o Thomas e a Juliana indicaram para a gente começar a trabalhar lá em Paraisópolis e também em Heliópolis, e a gente seguiu o trabalho, né? A gente teve uns desencontros também, porque teve um período que a Juliana estava se aproximando da gente, mas teve um período de licença. Mas, enfim, a partir desse estudo com adaptações dos jovens ao contexto da Covid e pós-Covid, nós iniciamos esse projeto piloto, foi financiado pela ASRA, é uma associação internacional nova que se dedica à análise sistêmica de riscos. É ligada à Fundação das Nações Unidas. E a gente trabalhou com os jovens lá do Observatório de Olho na Quebrada, né? Que são ligados à UNAS em Heliópolis. Eu acho que até dispensa a apresentação, porque vocês conhecem bem a UNAS, né? Tem várias parcerias com eles, né? Mas então, é um grupo que faz pesquisa de interesse e base comunitária, né? Tentando quebrar um pouco os estereótipos de quem olha de fora da comunidade e não vê que ali também há soluções e potencialidades. E foi justamente nessa inserção que nós propusemos, né? O que foi adaptar um framework, né, de trabalho dessa instituição ASRA, que é um passo a passo para a análise sistêmica de riscos. Então, eles têm uns critérios, e aí, bom, eu nem vou falar deles pessoal, um por um, mas são critérios que são uma construção técnico-científica, né? Assim, eles têm esses critérios do passo a passo para análise sistêmica de riscos e tem princípios de respostas a riscos sistêmicos, né? Essa instituição, né? Como eu falei, a Accelerator for Systemic Risk Assessment, né? E, bom, então, nesse projeto com os jovens, né, a gente trabalhou a sobreposição de crises, né, que são a Covid e o pós-Covid, as mudanças climáticas e a crise crônica, né, e, enfim, duradoura para as comunidades periféricas da insegurança alimentar, né?
a gente trabalhou nessa perspectiva, então aplicando vários dos conceitos, como, por exemplo, tentar explorar como que essas três crises se retroalimentam lá no território, né? E a nossa proposta também foi bem diferenciada para aquela instituição, porque, no geral, a própria forma de aplicar o framework que eles desenvolvem é, um, é uma metodologia muito técnica, né? Muito para especialistas. E a gente se voltou a tentar construir um processo de tradução. Não só uma tradução meramente encontrando palavras, né, correspondentes a partir do passo a passo deles com o olhar da comunidade, mas fenômenos, situações, potencialidades, né? Nós fizemos um tipo de investigação também nos moldes da pesquisa-ação, aplicando esses critérios técnicos científicos, passando por várias oficinas, com vários instrumentos participativos, como eu citei. A gente teve mais de 12 encontros, foi um período bastante intenso de atividade com eles, né? Durante 5 meses. E a gente conseguiu entregar recente um relatório, a gente ainda está acabando os ajustes no relatório final, mas o que que a gente traz, né, de resultado preliminar aqui para o debate, né, já vendo que certamente o meu tempo já está chegando ao fim, mas a gente traz, assim, componentes dessas crises, né, mudanças climáticas, pós-Covid e insegurança alimentar, componentes dessas crises que agem de modo diferenciado na comunidade e outros componentes locais que transversalizam essas crises, né? Isso faz parte do olhar local, o olhar de dentro da comunidade. Por exemplo, né, é, os jovens lá fazem pesquisa, como foi dito, mas, segundo eles, e como a gente certamente pode constatar, tem uma relação com outros poderes no território, né? E aí, determinadas formas de pesquisa, determinadas nomenclaturas para os fenômenos, podem significar risco ao pesquisador. E isso é algo que alguém que está de fora não sabe e que se torna um componente, do contexto sistêmico em que essas crises que a gente estava estudando se sobrepõem e se retroalimentam, né? Uma outra questão, como exemplo também que foi trazido, os incêndios, né? O risco de incêndio e a frequência de incêndio em ambientes como Heliópolis ou outras favelas ou comunidades periféricas urbanas, né? O risco de incêndio também transcende tudo isso e pode se conectar com a questão do calor, né? Porque com o aumento da frequência e intensidade do calor extremo, né? A precarização da rede de energia elétrica, o aumento do consumo de energia também pode levar a incêndios. E os incêndios têm também um papel bastante, digamos, crítico e emergencial, mas que também potencializa as outras crises. Enfim, o que foi feito lá foi um debate, uma ressignificação da proposta de análise, uma tentativa de aplicar, lógico, um framework que vem de fora, mas a demonstração de que tem vários componentes fundamentais do território que dão outro sentido a tudo isso que a gente vê de fora. E só para finalizar, além disso, também nós verificamos, claro, as redes de colaboração, as potencialidades locais, como são desenvolvidas e reproduzidas as práticas sociais e as colaborações institucionais e comunitárias, que representam, portanto, as respostas, a capacidade de resposta dessas comunidades. Isso também é muito enriquecedor, né? Mostra uma diversidade de soluções e de capacidades que a gente também não pode desconsiderar olhando de fora, né? A gente precisa conseguir dialogar com essas potencialidades locais. Bom, a síntese seria essa. Eu acho que eu já posso devolver a palavra, e agradecendo novamente, e fico aqui à disposição. A gente fica até, acho que é 1h30, né? Obrigado, gente. Devolvo a palavra para a Hanna. Super obrigada, Leandro. Você apresentou, né, vários princípios e várias
considerações que têm que ser tomadas nesse processo de construção coletiva de conhecimento. E agora eu quero convidar aqui, então, para a gente fazer uma conversa com outros pesquisadores que também vêm aplicando esses princípios. E eu vou ler aqui a mini bio deles, mas antes, Leandro, eu quero te convidar, já que você vai conseguir também ficar até 1h30, que é uma feliz surpresa para mim, segura aí que na parte final do nosso seminário, breve seminário, esse seminário é para deixar um gostinho de quero mais, mas na parte final, entre 1h10 e 1h30, a gente vai abrir para as perguntas e eu vou te colocar na roda, então, para ampliar esse debate com a gente. Então, eu quero chamar aqui a co-organizadora desse evento, a Eliana Silva, que, além de ser a coordenadora da iniciativa Mulheres e Territórios do INSPER Cidades, ela também é fundadora e diretora da ONG Redes da Maré, educadora, pesquisadora em segurança pública, e compõe, ao lado do Luiz Soares, a cátedra Patrícia Scioli da UFRJ. É doutora honoris causa pela Queen Mary University of London e doutora em serviço social, e recebeu muitos prêmios que eu não vou ler, senão eu vou me estender aqui. Lembrei que eu preciso voltar a câmera para a câmera da sala para ver a gente. Márcia desligou aqui. Ah, consegui. Obrigada, Márcia, também. Sem ela, nada disso estaria acontecendo. Vamos lá. E também quero convidar para vir aqui para frente a Alina Kiel e o Gilberto Vieira, que voaram hoje de Curitiba para cá, diretamente do Enampur, mas estão baseados normalmente no Rio de Janeiro. Então, a Alina é doutoranda na Universidade de Antuérpia, integra o projeto InfoCitizen e pesquisa práticas de datificação de base comunitária, como práticas de datificação de base comunitária influenciam políticas públicas com foco em resistência social no Brasil e na Alemanha. Então, se quiser vir se acomodar, a Lina, Eliana e o Gil, que é doutorando em gestão urbana pela PUC Paraná, é cofundador do Data Lab, Laboratório de Geração Cidadã de Dados no Rio de Janeiro, e pesquisa periferias urbanas na era da colonialidade de dados e atua desde 2006 em projetos sociais e culturais. E também de forma online, está muito chique esse seminário de vários estados, várias cidades do Brasil, está a Juliana Mitkiewicz, que é professora do INSPER e coordenadora de impacto social e extensão, e atua com inovação e justiça climática. Lidera programas com foco em desenvolvimento inclusivo, parcerias intersetoriais e resiliência urbana em países do sul global. Bom, com isso, a gente tem 3 microfones aqui na frente. Juliana, fica à vontade também para abrir o microfone e participar. E eu vou passar para... Não, é você, Eliana, para você. Com você. Então, gente, bom dia. É um prazer estar aqui. A gente vem fazendo esse esforço aí dentro do Centro de Estudos de Cidade, de tentar trazer, né, essa perspectiva acadêmica de discussão em relação à pesquisa participante, à pesquisação, mas também ao uso de dados e todo esse processo, né, de cidadão, de uso, na verdade, produção e uso de dados cidadão. E, na realidade, o que eu gostaria, na verdade, de trazer aqui é um pouco nesse diálogo, inclusive, que o Leandro faz e recupera e traz uma discussão assim mais conceitual sobre o processo metodológico de fazer pesquisa. Queria trazer um aspecto para essa discussão aqui, né? Acho que o Gilberto vai também trazer toda uma discussão assim também teórica sobre isso, né, de como territórios vulnerabilizados vêm produzindo muito conhecimento, vêm, na verdade, olhando para os dados e informações oficiais, tentando justamente criar e superar uma barreira para efetivamente a gente conseguir
muitas vezes ser incluído numa perspectiva de cidade, de olhar a cidade e tal. Então, eu, na verdade, cresci em uma das 15 favelas da Maré, tive a oportunidade, né, nesse processo da minha trajetória, de ser presidente da Associação de Moradores e pensar toda uma perspectiva, olhando a partir desse lugar, para uma questão que é o direito de existir na cidade, o direito de fazer parte da cidade. Então, toda essa perspectiva de luta muito concreta, mas com o tempo, né, e essa perspectiva da trajetória, a gente foi entendendo a importância de produzir conhecimento, e não é à toa que a Rede da Maré é uma organização, né, que é fundada há quase 30 anos, o primeiro projeto, ou que motivou essa criação, tem muito a ver, para além de uma questão de tentar materializar a perspectiva de direitos, era justamente entender esse processo da desigualdade, da pobreza que caracterizava ali a nossa vida ali em comunidade. E o primeiro projeto é justamente um projeto de entender o processo educacional, a escolaridade daquela população, que hoje são 140 mil pessoas, é maior que 96% dos municípios brasileiros. Então, é uma cidade, se a gente olhar, médio porte em termos da população. E o primeiro projeto é justamente um projeto de acesso à universidade, né? Um pouco entender a desigualdade em relação ao acesso de pessoas de origem popular à universidade. Não é à toa que a gente começa por isso, uma ideia de pensar a importância disso para justamente pensar projetos de mudanças muito concretas, né? Isso dialoga muito com UNAS, isso dialoga muito com vários movimentos que a gente vem vendo cada vez mais no Brasil. E a gente entendeu muito cedo nesse processo de querer criar uma incidência em política pública, em materializar direitos, que a produção de conhecimento era muito importante, né? Que ir para a universidade era algo importante, porque a universidade tem um domínio, né, em relação à produção de conhecimento, as metodologias de como esse conhecimento é produzido, mas que muito do conhecimento que a universidade produz, que às vezes são conhecimentos muito relevantes e que poderiam, de fato, ter uma interferência na realidade e uma mudança de vida concreta, muitas vezes isso não chegava, e muitas vezes eles não se refletia o que era a realidade ali que a gente vivia, né? Então, eu vou dar só um exemplo, porque acho que isso é o início de uma conversa. A gente entendeu que era muito importante, por exemplo, fazer a cartografia, né? E um exemplo muito concreto que no Rio de Janeiro, até a década de 80, 90, as favelas não figuravam no mapa da cidade do Rio de Janeiro. E você comprava um mapa do Rio de Janeiro, o que era favela eram manchas brancas, né? Então, você imagina, 1/3 da população do Rio de Janeiro vive em favela, da cidade do Rio de Janeiro, e as pessoas não figuravam no mapa da cidade. Então, por exemplo, essa representação para a gente foi uma coisa muito importante para entender que materializar política pública, direitos muito concretos, passava primeiro por tentar existir no mapa da cidade, né? E o Censo da Maré, quando a gente vai elaborar, que acho que é um projeto muito estruturante para tudo que a gente foi fazendo com o tempo, a ideia não era competir com o IBGE, ao contrário, a gente procurou o IBGE, a gente foi entender como o IBGE circulava ali toda parte, né, das áreas, das regiões para chegar. E até hoje, né, a gente entende que o fato de não ter uma cartografia que inclua toda a cidade, e aí tem muitas interdições e tem muito a ver também com essa questão que foi trazida, do fato de você ter regiões que onde hoje o poder público não chega, que não tem uma soberania. Isso está no nível das violações de direitos, mas talvez essa seja a maior violação, no sentido de que não existir, ao mesmo tempo, as políticas públicas, você não conseguir ter uma cartografia que inclua, de fato, todos esses espaços, traz
toda essa configuração do que a gente conhece em relação ao acesso dos direitos. Então, eu digo que o censo ele foi um projeto, e a gente entendeu, primeiro, com o Instituto Pereira Passos, que a cartografia precisava ser feita, e a gente foi justamente fazer uma parceria. Ó, a gente quer as aerofotos da maré, porque o fato da gente não estar cartografado da forma que tem que ser faz com que, por exemplo, haja toda uma representação negativa em relação ao acesso à mobilidade das pessoas. Então, quando você pega lá o aplicativo do Uber e você bota que você quer ir para Maré, para qualquer rua, primeira coisa, você tem certeza que você quer ir para lá? É uma área perigosa. Então, eu estou trazendo assim várias questões que, para a gente que começou toda uma área e tem na nossa estrutura a produção de conhecimento como algo muito importante, porque justamente a produção de conhecimento, e o censo mostrou isso, que a partir do censo a gente dimensionou o número de escolas, a gente vem dimensionando o número de ruas, vem dimensionando o CEP, né? Então, está dado e muito concreto que a produção de conhecimento pode, de fato, ser algo muito relevante para você mudar coisas muito concretas na vida das pessoas. E essa produção de conhecimento precisa vir para a universidade, precisa ser incorporada no sentido de que, assim como o pesquisador, né, como o Leandro falou, vai para a comunidade, e ele vai com muitas representações, vai com muitas visões, com muitas perguntas. Quando ele chega lá e se depara com aquela realidade, ele vai ter outras perguntas e ele vai ter outros elementos para considerar a pesquisa. Então, acho que eu queria trazer esse contexto de que hoje a gente, de fato, tem experiências concretas da produção de conhecimento, que não é algo que está competindo com o que a universidade faz, mas nem é esse o espírito que tem que ser em relação a isso, mas a gente precisa refletir politicamente, metodologicamente, sobre o alcance e como a universidade legitima essas pesquisas que vêm dessas regiões, porque talvez essa seja uma das maiores dificuldades que a gente encontre. Não, Eliana, perfeito. É um exemplo o exemplo que você traz, ele concretiza uma transformação, né, no território a partir da construção de dados. E eu queria agora passar a palavra para o Gil para contar para a gente também como você, enquanto jovem, mais jovem pesquisador, né, mas também seguindo um caminho muito aberto pela Eliana e todo o trabalho na Maré, vem atuando. Então, conta para a gente sobre a fundação do Data Lab e também como você entende esse conceito ciência cidadã. Muito bom. Rapidinho aqui para a gente, né, ir trocando. Primeiro, obrigado ao ISPER pelo convite, a Hannah, e sempre muito especial dividir a fala com a Eliana, quem eu aprendo tanto há tantos anos. E, de fato, o Data Lab surge há 10 anos atrás, no bojo um pouco do censo da Maré. Eu estava no território já há uns 5 anos, e existia um incômodo muito grande da nossa juventude ali, né? Eu era bem mais jovem ainda, não tinha essa barbinha branca ainda, e existia uma preocupação muito grande sobre os dados que estavam sendo produzidos, sobre as favelas, sobre os nossos projetos e tudo mais, e que ainda não surtiam os efeitos que a gente imaginava que pudesse surtir nas nossas vidas cotidianas, práticas, concretas ali. E, óbvio, a gente tinha, né, quando a Eliana fala sobre os mapas não aparecerem nos anos 90, que era justamente quando o Milton Santos, que eu acho, né, que todo mundo ama, conhece, estava falando sobre, né, a centralidade, né, das tecnologias, né, da informação para a produção do espaço, para a produção dos territórios, é justamente 20 anos depois desse debate e dessas propostas que a gente vai perceber o mundo cada vez mais dataficado, né, onde a gente já estava completamente afogado num contexto de
das grandes corporações de mídia, da produção de dados sobre tudo e todos, da nossa vida atravessada por essa produção de dados, sobre um modelo de vigilância dos nossos corpos que estavam cada vez mais levando ao aprofundamento das desigualdades. Ali tinha uma coisa e a gente disse, não, a galera já produz dado há muito tempo, a gente precisa levantar essa bandeira. E aí a gente funda, então, um projeto em 2016, com apoio da Redes, no Observatório de Favelas, lá na Maré, cuja bandeira eram os dados, a produção de dados por nós mesmos. E é óbvio que a gente foi recorrer à universidade e a outros especialistas, como a gente chamava, e hoje a gente já nem chama mais, porque a gente já se identifica como especialista também. Esses limites foram sendo desfeitos. E nesses 10 anos a gente acabou identificando alguns pressupostos que estão envolvidos em todos os projetos do Data Lab, e a gente não vai falar aqui dos projetos do Data Lab, depois vocês entram lá, a gente vai ter tempo, depois a gente conversa sobre isso, mas esses pressupostos para mim são interessantes para pensar como que o nosso projeto foi transformando a ideia de uma juventude, que hoje eu considero uma geração, 10 anos depois, onde novas organizações estão surgindo, né, onde os nossos trabalhos nas organizações mais antigas e as mais novas que vão surgindo depois da gente vão incorporando, são de pressupostos interessantes para pensar a ciência. A primeira delas é de que a gente precisava territorializar os dados, como fez o Censo da Maré. Isso precisava estar pautado nas pequenas pesquisas que a gente fazia, assim como racializar os dados. E imaginem que há 10 anos atrás a gente tinha acesso a relatórios oficiais de pesquisa que não conectavam gênero e raça, por exemplo. Ou território, gênero e raça. E isso era fundamental para construir diagnósticos mais interessantes ali das nossas realidades para pensar a transformação. A gente começou a pensar que precisava ter um pouco mais, para não dizer muito mais, diversidade no processamento dos dados. E aí a gente foi, obviamente, atrás do IBGE, dos grandes institutos de pesquisa, e é obviamente que a gente foi identificando que ali existiam corpos muito parecidos. E que quando a gente foi atrás, na UFRJ, nos cursos de estatística, de matemática das universidades, a gente encontrava, vasculhando lá no fundo, as mulheres negras estatísticas, os homens negros favelados, LGBTs, que estavam estudando para trabalhar com dado. E aí esse povo foi quem a gente chamou pela primeira vez, e foi aí que a gente começou a entender que a diversidade no processamento dos dados poderia trazer outras possibilidades de pensar a cidade e a favela. A gente começou a entender que o monitoramento comunitário de serviços públicos através dos dados melhorava. Outro pressuposto é de que existe uma melhoria da cidadania também, quando a gente começava a falar de dados, quando novos ativistas iam surgindo. A gente viu nesses anos todos, e a gente acompanha isso há muito tempo, novas lideranças comunitárias surgindo, pautadas nesse debate dos dados. Porque, afinal de contas, isso virou central, todo mundo fica falando disso, né? É cada vez mais político, é técnico, mas é também político usar dados para argumentações infinitas aí no mundo, né? Nas redes sociais ou fora delas. E, no fim das contas, a gente tem entendido, e isso é mais recente, que a gente tem produzido novas tecnopolíticas do comum, como a gente tem chamado lá no Data Lab, e disputando aí alguns conceitos também com companheiros da universidade. E isso quer dizer que algumas coisas vão se transformando nas estruturas de gestão urbana, de planejamento urbano, mas também de luta pela dignidade humana, que é isso que a gente está fazendo desde o começo, né? Então, assim surgiu mais ou menos o Data Lab. Como eu falei, a gente pode conversar sobre outros projetos. Um conceito central que a gente tem trabalhado e que esbarra nessa ciência dura, né? Nessa ciência universalista, mais bruta, é essa ideia de geração cidadã de dados, que está atravessada não só pela coleta dos dados, que não está atravessada só pela análise dos dados, mas pela participação ativa de quem está vivendo o problema em todas as etapas de produção da pesquisa, né? O professor falou sobre a experiência dele ali no Heliópolis. Quando a gente começa a olhar para o problema, ou para um projeto, ou para um problema de pesquisa,
a partir de quem está vivendo o problema, e aí essa pergunta é formulada ali no território, no meio da confusão do problema, e quando esse sujeito que está atravessado por problema é também quem visualiza os dados já produzidos e analisados por eles também lá na frente, as transformações vão acontecendo de forma mais complexa. E o que a gente tem visto hoje, um grande desafio, e aí acaba aqui, a gente vai seguir com o debate, né? Mas o que a gente tem visto é que essa transformação, ela como é e sempre foi nos movimentos sociais, lenta. E por isso eu estou entendendo a ciência cidadã também como uma ciência cada vez mais lenta e necessariamente mais lenta, para que a gente consiga operar transformações efetivas materiais nos nossos territórios. Estou usando aqui referência da companheira ali, talvez belga, que é uma mulher que tem me encantado muito nesse debate sobre ciência, que é a Isabelle Stangers, e que tem falado sobre uma outra ciência ser possível a partir das crises, por exemplo, que o professor apresentou. Obrigada, Gil. Vou passar agora para a Juliana. Juliana, no fim do ano passado, você e o Doni fizeram um levantamento de pesquisas que incorporam a geração cidadã de dados, em estudos urbanos especificamente. Conta para a gente quais foram os principais achados desse levantamento. Legal. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, então primeiro queria agradecer pelo convite de participar aqui desse painel, parabenizar pela excelente apresentação do Leandro e pelas falas muito impactantes da Eli e do Gilberto. Bom, acho que primeiro, antes talvez de trazer os achados, acho que seria legal falar que acho que a escolha pela ciência cidadã veio muito da intenção de mapear um campo emergente e pouco sistematizado nos estudos urbanos, né? Acho que vocês estão trazendo muito enquanto a pesquisa participativa ela já possui uma base teórica, já é mais antiga, né? E epistemológica, assim, consolidada. Eu acho que a ciência cidadã ainda é pouco explorada, assim, nessa conexão, nessa interface entre o planejamento urbano e a produção de políticas públicas, né? E aí, olhando muito também para o sul global, né? E acho que, além disso, acho que eu e o Doni, a gente, né, queria muito entender como que essa agenda que está sendo construída globalmente, né, como que com que tipos de métodos, tecnologias, públicos, e impactos, né, como que isso seria possível por meio de uma revisão, sistemática, como a que a gente fez. Então, acho que o nosso objetivo foi justamente aproximar esses campos. E aí, o que a gente fez foi um levantamento sistemático, né? A gente revisou 94 estudos, sobre ciência cidadã e planejamento urbano e estudos regionais a nível internacional. E eu acho que isso trouxe uma série de diversidade de metodologias e finalidades, né? E acho que os principais achados, eles mostram que a ciência cidadã em planejamento urbano, né, tem impactos positivos em três principais dimensões, que é a socioeconômica, né, como, por exemplo, empoderamento comunitário, empoderamento, eu sei que esse termo também é bem, é bem discutido, principalmente assim, o pessoal do norte global usa muito empoderamento, mas acho que o sul global tem questões sobre isso, mas traz muito essa questão do empoderamento comunitário, do engajamento e educação. Acho que um segundo eixo é no ambiental, né? Como, por exemplo, monitoramento de qualidade do ar, biodiversidade e uso do solo. E no terceiro eixo, né, no terceiro tema, muito essa política urbana, né? Como apoio a decisões baseadas em evidência e a construção de cidades mais sustentáveis e resilientes. Então, eu acho que os pontos chaves, né, posso dizer aí que foram, vamos dizer, três. Acho que a primeira é a sustentabilidade, ela aparece como tema central da maioria dos projetos que a gente avaliou, né?
Então, acho que mais de 75% dos estudos, ele tem a sustentabilidade como um tema prioritário. Acho que isso é bom, né? Isso mostra que a ciência cidadã está sendo usada para responder questões, né? Como eu já falei, como qualidade do ar, biodiversidade urbana, poluição de áreas verdes. E é isso, o que é ótimo, mas ela também mostra muito, e que é um termo interessante, que é a tecnocratização. Que eu acho que muitas vezes a gente fala de cidades sustentáveis sem tocar, talvez sem falar sobre as desigualdades que marcam esses territórios, que eu acho que o Gilberto trouxe muito, a ele também, e o Leandro. Então, acho que a pergunta é meio que assim, sustentabilidade para quem, né? Acho que sem justiça ambiental, acho que sem essa interseccionalidade que o Gilberto trouxe muito também, e sem a escuta dos territórios, a gente corre o risco de continuar produzindo esses dados que, como que eu posso falar? Que dão legitimidade nas decisões centralizadas, né? Então, acho que esse é um ponto, né? Então, a sustentabilidade como maior parte aí das pesquisas, acho que o segundo ponto é que a maior parte dos projetos envolve os cidadãos, acho que só na coleta dos dados, acho que o Gilberto também abordou isso muito bem também. Então, acho que nos nossos estudos que a gente olhou, 85% dos estudos colocam os cidadãos apenas como coletores de dados, né? Como sensores humanos, vamos dizer assim. E acho que né, eles coletam os dados, às vezes eles são muito bem treinados para fazer isso, mas eles quase nunca são convidados, né, chamados para analisar, para interpretar os dados, ou propor alguma coisa, participar da metodologia como um todo, né? Então, acho que um único só artigo, né, que a gente viu, traz os cidadãos participando, de todas as etapas de pesquisa, né, do começo ao fim. Acho que isso também mostra que a ciência cidadã, ela ainda tá presa, assim, tá fixa ainda nessa lógica instrumental e que acaba reduzindo o papel, do cidadão. É isso, acaba reduzindo o papel do cidadão. E a gente sabe que a transformação ela só acontece quando há esse protagonismo, né? Quando as pessoas interpretam os dados a partir da sua realidade, como de novo o Gilberto colocou muito bem, e quando esse conhecimento volta para fortalecer as lutas, né, desses territórios. E acho que o terceiro e último ponto é sobre governança, acesso de dados e a inclusão, né? Isso ainda são grandes desafios, assim, acho que muitos estudos, na verdade, não mencionam como os dados são devolvidos, por exemplo, para a comunidade, né? Então, a comunidade ela faz a coleta de dados e não tem um retorno, né? Você gera uma expectativa, você envolve aquela comunidade, aqueles cidadãos, e eles não recebem um feedback do próprio trabalho que eles fizeram. Então, acho que não há uma clareza de como, né, do que fazer com esses dados, e acho que mais grave ainda em um contexto de desigualdade, e aí a gente entra também na pauta de contexto de desigualdade digital, é quem tem acesso a esses sensores, a essas tecnologias, à internet, a essas plataformas online, né? São sempre as mesmas pessoas. Então, a gente pode estar criando uma nova camada de exclusão, né? Na produção científica, mesmo atuando com o conceito de ciência cidadã. Então, eu acho que se a ciência cidadã quer mesmo ser cidadã, eu acho que ela precisa responder questões como assim, né? Quem que está fora do processo e por quê, né? Por que a participação que não é intencionalmente inclusiva, ela acaba virando um privilégio. E aí eu acho que é isso. Acho que a gente né? Acho que então nesse artigo a ciência cidadã ela precisa se inspirar mais nas metodologias participativas, né? Na pesquisação participante. Eu acho que o Leandro trouxe muito isso, e menos
é isso, em outros modelos que só utilizam os cidadãos para a coleta de dados. Eu acho que a força da ciência cidadã, ela está justamente quando ela vira essa ponte entre os saberes, né? Quando ela legitima os dados locais e acho que é isso, e transforma políticas públicas a partir da escuta real, dos territórios. Obrigada, Juliana. Eu acho que o que você traz é muito bom para a gente fazer uma reflexão sobre de onde vêm essas correntes de geração de dados, né? Porque a pesquisação participativa vem de uma corrente latino-americana com Fausto Borda, colombiano, Paulo Freire, Carlos Brandão, e que tem toda uma intenção, né, de democratizar o acesso à informação, à produção de dados, e fazer uma transformação. Enquanto que a ciência cidadã, quando a gente vai olhar, né, de onde surge esse termo, vem muito mais de uma corrente de saúde ambiental, de questões ambientais, do campo ambiental, digamos assim, mais europeu e que não tem, então, tanto esse compromisso com a transformação. Então, eu entendo que o que a gente tem aqui, né, na fala da geração cidadã de dados é uma nova perspectiva, é uma ressignificação do que ciência cidadã significa. E eu acho que isso, eu estou me arriscando aqui, tem o Leandro, que é um teórico acadêmico, vai poder me contradizer, mas eu acho que a gente está, de fato, ressignificando o que é ciência cidadã, que é um termo muito bonito porque muda a perspectiva. Ao invés de pesquisação, apesar dos princípios serem muito semelhantes, a gente está falando da, então, ciência cidadã. Mas eu vou parar de me arriscar aqui e passar, então, a palavra para a Alina, porque a gente gostaria muito de te ouvir sobre o que te trouxe ao Brasil, mais especificamente, né, o conjunto de favelas da Maré. E como que é a sua forma de atuação, ou seja, como que você coloca em prática os conceitos de pesquisação participativa. Bom, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sim. Vou tentar ser breve para a gente ter o tempo para nossa conversa, mas eu vim pela primeira vez no Brasil para meu mestrado e eu fiz entrevistas semi-estruturadas com 10 lideranças de movimentos sociais. Depois eu voltei para a Europa para analisar os dados. E aí você sentiu errado, porque eu estava lá querendo ou não meu olhar europeu, porque a nossa forma de olhar é atravessada por nossos contextos, onde a gente cresce, não? Então, eu fiquei frustrada mesmo com a minha própria abordagem para a pesquisa. Mas eu amava essa experiência de aprender com e de mulheres latino-americanas, nesse caso. E aí eu segui no doutorado e entrei no projeto InfoCitizen, que pesquisa a dataficação tanto de baixo para cima como de cima para baixo. E no meu caso, eu estudo a dataficação de baixo para cima. E o InfoCitizen, ele já tinha uma parceria com a Rede Tamaré, porque a Rede Tamaré é pioneira, realmente pioneira na geração de dados cidadã. Então, essa escolha foi desde o começo, claro. Mas a ideia era que eu ia estudar o censo. E eu acho que aí tem um ponto muito importante quando a gente fala de pesquisa participativa. Quando eu cheguei no campo, mudou. E eu acho que isso é muito importante mesmo, porque se o nosso projeto sai da mesma forma, depois do campo, algo está errado. Porque aí significa que não teve muita participação, não. E, inclusive, eu acho que não é só o nosso projeto, mas somos a gente precisa ser afetada, a gente precisa mudar. Enfim, mas eu tinha a sorte de chegar cedo no conjunto de favelas da Maré, cedo no meu doutorado, e aí eu entrei no eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça. E era porque o eixo estava num momento chave, a DPF das favelas. E aí tem um projeto de Olho na Maré que faz um monitoramento em loco das operações policiais. Então era também essa coisa, tudo bem, é muito importante estudar o censo, mas o censo já foi terminado, então vamos estudar algo que também
está acontecendo agora e onde eu posso contribuir de alguma forma. E eu acho que isso também entra nessa questão de quando eu cheguei, claro que eu cheguei com as minhas ideias, não? Mas os primeiros meses eu fui lá todo dia, eu participei de todas as atividades, eu fui lá durante as operações policiais, eu ajudei e aprendi. Aprendi muito, muito mesmo. E foram conversas, milhas de conversas, reflexões, perguntas, antes de chegar com uma ideia e falar com uma colega e coproduzir uma ideia de uma cartografia social afetiva que parte a partir dos dados produzidos. Então, a partir dos dados produzidos pela Rede da Maré, nesse caso de Olho na Maré, a gente fez uma cartografia, uma colega local da Maré, moradora, e, e aí a gente fez essa cartografia social afetiva. Enfim, só para entrar um pouco como a gente levou a participação, sempre foi um processo de, bom, a gente planeja, a gente atua, a gente reflete, a gente analisa e a gente recomeça. E foi um ciclo. Eu acho que esse ciclo é muito importante. Não, inclusive também o análise, não? A gente tem essa ideia de que o análise acontece depois do campo. Não. O análise dos dados precisa acontecer durante o campo. Então, aí a gente está, porque não quero me alongar muito aqui, finalizando essas cartografias, e aí é isso, não? Eu acho que o que a Juliana falou, a gente vai trazer as nossas perspectivas sobre as cartografias pelos interlocutores que participaram, não? Para justamente ter a chance, a possibilidade de dizer, não, vocês interpretaram a minha fala de forma. Não foi assim. Então, eu acho que é muito importante quando a gente fala de pesquisa participativa, que justamente você sempre pensa nesse círculo, não? Que é um ciclo que se repete e é fluido, e não tem um fim. Bom, mas a minha fala aqui tem um fim. Obrigada, Alina. Eu tenho uma série de perguntas com temas que a gente tinha acordado, que seriam super interessantes de ser endereçado, mas eu quero abrir para perguntas de quem está aqui presencialmente, e eu também recebi uma pergunta de quem está online, a Márcia já me passou aqui, então. Eu vou ler essa pergunta enquanto vocês vão aí levantando a mão, pegando o microfone. O Fagner Dantas, do FMLF, da Prefeitura de Salvador, pergunta o seguinte: a monopolização da voz em um processo participativo decorre de um histórico de militância ou mesmo de uma habilidade comunicacional de algumas pessoas que acabam inibindo outras? Como superar ou minimizar isso? Que técnicas e instrumentos usar para democratizar e estimular a diversidade de falas? E alguém mais aqui presencial quer se arriscar para a gente fazer uma rodada de 3? Ou eu posso. Então, eu vou jogar uma segunda aqui que a gente tinha, que é a seguinte: duas questões que a gente conversou bastante, né, na preparação, na reflexão sobre esse evento. Primeiro, a gente sabe que a gente tem é importante, né, não só ouvir todas as vozes, mas também fazer uma análise desses dados e transformar isso em algo que seja possível de ser comunicado. Então, Gil, conta pra gente quais são essas estratégias de ativismo baseado em dados que você destacaria, né? Tem todo um componente da visualidade desses dados que seria muito importante te ouvir. E Alina, também eu queria muito te ouvir sobre um aspecto chave da pesquisa participativa, que é a dinâmica de poder. E quais são as práticas de cuidado que você adota, ainda mais enquanto pesquisadora estrangeira, num senso amplo, né? Porque se eu for para Maré, eu também serei estrangeira. E quais são, então, as suas reflexões sobre a autoria da pesquisação participativa, né? Eu acho que também tem esse diálogo com a consolidação, com a visualidade. Já que eu já emendei em 3, eu quero. Oi?
E o Leandro, sim. E o Leandro também abri para o Leandro e já emendar uma outra questão que é o que o Leandro pensa dessa ressignificação de ciência cidadã e onde que ciência cidadã e pesquisação participativa se encontram aí. Joguei um monte de pergunta. Se tiver mais alguma online, eu vou. Ih, agora tem mãos aqui. Peraí, tem muitas perguntas aqui. Eu vou dar 10 minutos para a gente responder e depois eu volto com a Adriana e Yuri. E Laura. E Paulina? Leandro, a primeira pergunta da pessoa que está online, não é melhor o Leandro responder? Convidei. Leandro, a primeira Oi. pergunta, não sei se você pegou da pessoa que está online. Sim, a que chegou, eu tinha visto aqui também pelo painel aqui. Sim, acho que essa questão da monopolização de fala, sim, acontece com grande frequência. Eu diria que também ela pode acontecer por relações de poder, né? E isso faz parte, muitas vezes, do componente necessário de compreender a dinâmica local. Mas, assim, um atenuante, né, claro, esse tipo de pesquisa é muito humanizado, né? Então, acho que você tem que ser sensível a esse ponto. Você, ocasionalmente, vai fazer uma oficina, tipo um Word Café, você precisa de uma equipe, e a tua equipe tem que estar preparada, né? Eu sempre, por exemplo, preparo a equipe para trabalhar nos grupos, de modo que traga todos a possibilidade da fala, sabe? Se eu um anfitrião do World Café está com um grupo de 5, 6 pessoas, ele tem que estar preparado para isso. O relator também tem que estar atento à relação de poder, enfim. Mas eu acho que a mescla também de diferentes instrumentos de pesquisa pode fazer que, eventualmente, outros vão falando e você vai tendo situações e conjunturas que facilitam uma relação mais equilibrada, né? O que eu falaria para essa pergunta específica? Devolvo a palavra. Acho que vocês vão prosseguir agora com as outras, e depois eu posso falar de novo do que eu penso da relação das duas. Hein? Obrigado. Mas a Lina, já que ele falou de poder, quer engatar esse tempo? Pode ser. A dinâmica de poder é essencial. Eu acho que eu, como pesquisadora branca, da Alemanha e de classe média, fazendo pesquisa em territórios vulnerabilizados no Brasil e também na Alemanha, foi uma pergunta que eu me fiz todo dia. Eu me perguntei, eu tenho legitimidade para fazer essa pesquisa? Eu sigo me perguntando hoje. Eu não posso dizer que eu tenho, mas se eu faço, eu tento fazer de forma mais ética e cuidadosa possível, não? Eu acho que aí tem algumas coisas chaves. Primeiro, a escuta ativa. Você precisa escutar. E eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito também com os tecidores lá na Maré, porque eles escutam também os moradores. Foi uma prática que eu vi que essa é a única forma de entender, não? E você precisa ser disposta a aprender mesmo. Eu acho que quando eu cheguei, sempre eu falei para meus colegas, olha, pode ser que vai vir um comentário ignorante, alguma fala colonial, por favor, me pode dizer, me pode corrigir. É importante, eu preciso disso, né? Mas isso não é uma razão para relaxar, porque no final eu acho que também é isso. A responsabilidade fica com você. Então, se você vai para campo, você precisa ser educado, você precisa ler as leituras que existem, e enfim. Mas outra coisa que eu acho que é muito importante, quando a gente fala sobre geração cidadã de dados, a gente precisa entender, a gente da academia, que quando vamos ao campo, nós não somos os expertos, nós podemos ser especialistas de uma lente teórica, mas nós não somos especialistas das realidades situadas. Então, aí também entender isso, né? Eu acho que talvez outra coisa é justamente criar espaços de reflexão. Então, levar todas as suas reflexões também pelos seus interlocutores, pelos seus colegas. Eu acho que eu sou antropóloga, não? Então, eu sempre ando com esse livrinho e eu vou escrevendo. Isso é intimidante, não? Então, quando eu escrevo uma fala, umas aspas, eu levo pela pessoa. Eu falo, olha, eu escrevi isso. Tá tudo bem se eu uso isso, porque no final das contas, esse dado é dele, não é de mim. Então, eu acho que também tem que ver sobre o direito que essa pessoa tem direito de ou se corrigir ou modificar. E eu acho que aí a gente tem que pensar muito
nesses poderes mesmo, não? A pessoa com quem você trabalha, da quem você aprende, que tem os conhecimentos, ela tem que ter aí um papel fundamental no produto final. E aí a transparência é chave. E aí também, talvez, sobre a autoria, não? Porque essa também é uma questão chave. Como eu falei, esses conhecimentos não são meus, é um coproduto. Então, como que a gente consegue achar formas de coproduzir, não? Aí, claro, tem os desafios da academia. Não podemos fazer um artigo com 50 autores. No caso da cartografia, participaram 84 pessoas em total, porque a gente fez com vários grupos. Então, aí tem limitações, não? Mas tem muitas pessoas potentes, locais, que estão na academia lá, que são da favela. Então, mesmo se não tem o inglês, aí é a sua parte de traduzir. Mas você tem que produzir juntos. Ou seja, os artigos que saem daí têm que ser produzidos juntos com as pessoas de lá. E aí, eu acho que aí a Juliana, vou voltar. Se a gente também pensa sobre pesquisa participativa, ação, o produto final não pode ser só um artigo acadêmico. Um artigo acadêmico não vai nos dar uma transformação social. Então, a gente precisa começar a pensar em outros produtos que podem ser da arte, que chegam às pessoas, aos sujeitos, nos territórios ou em geral. Bom, e eu acho que talvez agora, no Enapu, a gente apresentou a cartografia social afetiva, não? E aí a gente trouxe fotos e na última slide, quando eram os autores, a gente colocou aí os nossos nomes e 84 interlocutores, porque isso, são autores dessa cartografia. Então eu acho que ter um pouquinho de sensibilidade e sempre lembrar que aquilo não é só seu produto, isso foi coproduzido. Então, todo que vem a partir daí, o que não é só seu. Eu vou ser bem rápido, mas assim, eu acho que de estratégia, assim, o que a gente está chamando ali na minha tese é de um ativismo de dados situado. Porque a gente vai acompanhar na história um monte de ativismos de dados, né? Acho que inclusive a companheira da Open Knowledge, uma grande representante do ativismo de dados. Tá ótimo. Mas o que a gente está chamando de ativismo situado de dados é não que ele esteja só situado do ponto de vista geográfico, mas como que a gente conseguiu reconhecer na juventude conectada da internet e tudo mais, o quanto era fundamental reconhecer o ativismo dos movimentos sociais que vieram antes. Acho que tem a ver um pouco com essa história. E aí eu acho que a estratégia para transformação do que a gente está fazendo no território para mim, justamente essa. Como que eu aprendo, e aí, com todo respeito, a universidade não conseguiu ensinar isso de forma efetiva para a gente, como eu aprendo a coletar dados, a analisar dados, a visualizar os dados a partir de uma coisa que o ativismo nos ensina, que é a articulação comunitária, que é a mobilização, que é estar junto, que é chamar para junto, que é um lanche comunitário, que é uma troca de conversa. E isso o movimento social ensinou para a gente desde os anos 70 e antes ainda, quando a gente estava organizado para as lutas. Então, acho que se a gente for falar de quais são as estratégias do ativismo de dados, se eu estou falando, né, do ativismo de dados de favelas, essa é a estratégia. Usar as táticas que o movimento social ensinou para a gente desde sempre. E dizer para a juventude que nesse campo dataficado, digitalizado, é ainda a tática dos movimentos sociais que vai dar conta dos processos mais colaborativos, mais abertos, mais complexos. Obrigada, Gil. Vou passar a palavra agora para o Leandro, e daí quem tinha levantado a mão aqui se prepare que a gente vai passar o microfone. Legal, gente. Obrigado. Vou ser breve, mas também quero cumprimentar a Lina, a Eliana e o Gilberto também, os companheiros aí do debate. Mas, sabe, eu realmente sei muito pouco de ciência cidadã.
estou aprendendo até um pouco mais hoje, né? Mas assim, tentando esse desafiador comparação ou pensar em complementariedades entre essas duas modalidades, né? A pesquisação e a ciência cidadã. Eu vejo assim que parece que a ciência cidadã, que é mais recente, né, se beneficiou muito também de desenvolvimento tecnológico, conectividade, a possibilidade de interfaces, né, por exemplo, de um celular de uma pessoa comum poder ter uma interface com um sensor ambiental que faz um tipo de análise, né? Mas eu vejo também pela fala tanto da Alina como do Gilberto, né, essa valorização dessa questão dos dados da pessoa, de interesse da comunidade, né, de produzir o dado, gerar informação como um instrumento de empoderamento, né? Então, eu diria assim que nessa perspectiva aí do que eu conheço da pesquisação, de um lado, na pesquisação a gente tem uma contribuição mais consolidada da dialógica, né, da prática, do exercício reflexivo e colaborativo. De outro lado, a gente tem, acho que um desenvolvimento maior e benéfico, né, desse campo de produção, disponibilização e popularização dos dados e do seu uso, né, pela ciência cidadã. Então, eu diria assim, para encerrar minha fala, que eu acho que tem uma complementariedade interessante, né? E para fechar, também fazendo uma menção à Eliana, quando ela estava falando do Complexo da Maré, né, dessa potência que tem lá, agora, recentemente, como eu trabalhando em Paraisópolis e Heliópolis, eu senti também isso, né? Fruto de luta de décadas pelo território, pela sobrevivência, pela organização em resposta à ausência das políticas, insuficiência das políticas, né? Você tem esse capital social, mas veja, na Covid, né? Tanto Heliópolis como Paraisópolis teve uma auto-organização, lógico, não é do nada, né? Nessa história, nas instituições, nas pessoas uma auto-organização de receber doações e fazer pesquisa e produção de dados para a família para fazer distribuição justa de alimentos, né? Então, quer dizer, que como tem que saber o domicílio, quantas pessoas têm para entregar comida, enfim. Quer dizer, as comunidades também organizadas estão ávidas para ter mais acesso à informação. Então, enfim, acho que a gente vê um futuro aí de muitas interações. Obrigado novamente, pessoal. Estou muito satisfeito aí com essa oportunidade. Obrigada, Leandro. Gente, a gente tem 5 minutos para encerrar, mas a gente vai coletar as questões aqui e responder em considerações finais. Então, Yuri, Adriano, Paulina. Obrigada, Paulina. E Laura, então. Bom dia, já boa tarde, né, todos e todas. Eu sou Yuri Vasquez, também da Openology Brasil. E a minha questão vai um pouco sobre muito do que vocês trouxeram sobre essas estratégias, né, de envolvimento cidadão nas pesquisas e métodos. Eu já tive em diversos lugares dessa pesquisa, já fui pesquisado, já fui pesquisador, já fui analista, já fui ativista. Então, já transitei por todos esses métodos e por métodos inovadores, inclusive conheci a Laura trabalhando lá com o Delibera Brasil e com a Rede de Conhecimento Social, com a Assembleia Cidadã em Fortaleza, com o Elcio também. Sobre quais seriam, por exemplo, os métodos para a inserção desses pesquisados, entre aspas, nesse processo de análise. Porque existe a estratégia da gente envolvê-los, mas como é que seriam os métodos de educação, né, de formação dessas pessoas para que eles pudessem, com segurança, né, porque também tem, acho que a Alina trouxe, tipo, a intimidação do caderno, mas também a intimidação de você colocar a pessoa num espaço onde ela vai dar a opinião dela e ela poder dar essa opinião com segurança ou da análise dela com segurança. E como é que seria feito esse processo? Quais seriam os caminhos para a gente poder fazer esse envolvimento de uma maneira que a gente não fosse expor esse objeto / pesquisador, que é um pouco do que eu estou entendendo que é o espaço que a gente está tentando chegar aqui. Obrigado. Obrigada, Yuri. Adriano. Obrigado. Bom, primeiro, parabéns aí pela iniciativa, Hanna. Muito legal te ver aqui, Gil. Muito bom o formato todo, então parabenizo o desenho e aos participantes, Juliana, Leandro, enfim, todos que puderam participar. Muito bom também ver esse debate acontecendo com mais profundidade, né? A gente fala sobre esse assunto há um bom tempo, a gente vai estar rodeando ele, a gente experimenta, a gente bebe um pouco na Redes, a gente aprende com a Eliana, aprende com a turma da Redes, mas fazer um debate mais aprofundado, acho que esse é
primeiro, né, desdobrando aí da iniciativa também da Juliana Cudone de se debruçar sobre esse tema. Então, vejo a consolidação de vários esforços nossos e fico muito feliz de que tenha acontecido. Espero que seja só o primeiro, que eu acho que ainda tem bastante coisa para a gente conversar sobre esse assunto. E na linha de aprofundar o que a gente entende como ciência cidadã, pesquisação participativa, e tudo que a gente tem conversado aqui, eu queria, de alguém que é bem leigo mesmo no assunto, eu queria saber, talvez a pergunta não seja tão fácil de responder, mas como que, dentro dessa perspectiva, a gente separa o que é opinião, o que é conhecimento, o que é evidência e o que é verdade, se é que existe essa ideia de verdade dentro dessa concepção. Mas num momento em que a gente vive uma situação de um cenário de pós-verdades, em que a gente não consegue exatamente separar o que é verdade e o que não é verdade, o que é delírio de formulações e, inclusive, de construções visuais, audiovisuais, enfim, em que a própria ideia de verdade está colocada em questão e muito mais com separações muito mais tênues na sociedade. Como que pesquisação participativa e ciência cidadã lida com esse desafio? Pode ser uma resposta a esse desafio ou é afetada por essa situação? Enfim, não é uma pergunta muito simples, mas fica para a gente pensar um próximo seminário também. Obrigado. Perfeito. Laura, eu vou passar o microfone. Obrigada. Ai, tem tantas coisas para falar, né? Quando a gente pensa de cartografia, me lembro de várias, a gente organizou na UNAM, na Cidade do México, um seminário bem interessante também sobre cartografias, não? E como uma... aí tem mas também como de anticartografia, não, para revelar. A gente conversou com várias pessoas da Europa, tranquila, não? Eu sou, aliás, mexicana, metade alemã, morando aqui em São Paulo. Então, somos duas já. Várias questões, não assim uma parte muito se vê artística, não, que acho que dá para pensar também, não, com a ideia de dar visibilidade, não, à cartografia, aos dados, não, talvez se instigue, não, uma apropriação mais cultural, não, pensar quais são as ferramentas para transmitir, para fazer dos dados, para transformar o espaço, não? Lá atrás, em 2012, uma coisa assim, desde o Poder Público, desde a Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, a gente fez um mapa enorme, não, da cidade, na praça principal, Zócalo da Cidade do México, que era a cidade 1 a 500. Não, então foi bem interessante, porque embora essa cartografia não foi feita com todas as pessoas, mas as camadas, foi um processo participativo, claro, de arquitetos, urbanistas, etc., mas foi construindo um mapa, foi ser um mapa que a gente podia caminhar. Não caminhar, andar, viver, dimensionar, não ter uma escala, não. Então, novamente, o poder trago a ideia do poder do espaço, não, que a gente está falando de cartografia, então qual é essa devolutiva, como que esse mapa retorna, não, e nesse sentido do mapa e do espaço, eu acho que foi, Leandro, você falava do projeto piloto, não, de como mapear, que ferramentas, então aí a gente aqui no laboratório, aqui um laboratório, e que a gente está querendo usar os dados para transformar, não? Então, aí era então como que a partir dessa coleta, dessa informação, quando que vira dado, quando que vira indicador, não, o que a gente quer mudar? Não, então e como que a gente muda o espaço? Não, então talvez se cria também visibilidade, aí se cria confiança e aí você muda, não? Então talvez dentro dessa complexidade, será como que a gente utiliza algum desses números para mudar? Eu acho que essa com uma reflexão de piloto e talvez com arte, então isso, uma ideia da arte
da visibilidade, não como dar essa espacialidade e que essa espacialidade seja transformada. Então, pensar em pilotos que ajudem que esse dado seja um indicador que mudou, inclusive pequeno. Obrigada, Laura. Eu vou colar nessa rodada mais duas questões a que eu tenho aqui. Não, para deixar registrado. Sim. Não ousemos responder, mas eu acho que é importante deixar registrado. Então, a Caroline Nogueira pergunta para os debatedores aqui como percebem os casos de violência nas escolas públicas serem coletados, analisados e monitorados pelos próprios estudantes? Conhecem experiências? Esse é o tema de mestrado dela. E a Aide saiu, mas ela me mandou uma mensagem fazendo a seguinte pergunta: como que seria nessa triangulação, então, entre pesquisa, ação participativa, ciência cidadã e ciência aberta? Onde que a ciência aberta se insere nessa discussão? De novo, vou deixar essas questões registradas, porque eu quero convidar, então, todos aqui presentes a usarem 2 minutos para a gente não atrasar demais o evento para suas reflexões finais e responderem o que for possível. Começar, então, a Lina, Eliana, Gil e quem está online. O que é opinião, conhecimento, verdade e evidência? Eu acho que quando a gente fala de dados, é muito importante dizer que são produtos por escolhas. Então, é muito difícil para mim fazer essa diferença. Eu acho que a gente precisa entender também que não deveria sempre vir com uma valorização. Eu acho que a opinião é tanto importante como o conhecimento. Então, sim, é diferente. Mas voltando pela cartografia, talvez, eu acho que a cartografia, nesse sentido, ela traz muita possibilidade para construir. Eu vou tentar ser muito breve aqui, mas a cartografia ela pode ser complicada, com ferramentas complicadas, mas ela pode ser simplesmente um papel. E no nosso caso, a gente trouxe, a gente fez de cortiça e a gente trouxe para todos os lugares. Então, eu acho que eu gosto dessa ideia de fazer isso móvel e levar pelas pessoas. E aí, dentro dessas oficinas, a gente deu espaço para co-construir a metodologia. Isso realmente vai ter um impacto no resultado, não? Porque agora a gente está com muitos dados que é difícil analisar. Mas eu acho que é essa co-produção que é importante, mesmo se isso dificulta no final sistematizar. E foram tantas perguntas, eu nem me lembro mais de todas. Não se preocupe. Então, Obrigada, Aline. Então, eu queria só também, assim, como tem que ser breve, mas acho que tem questões para a gente continuar conversando. E 2 questões aqui das perguntas, assim, enfim, são questões para esse processo todo de produção de dado em territórios vulnerabilizados, essa questão de como você envolve a pessoa no processo, que eu acho que foi uma pergunta que você trouxe, né, de como, de fato, esse envolvimento não tem só um interesse, né, de quem está indo buscar essa pesquisa, fazer esse levantamento, mas esse envolvimento ele se traduz em algo que, de fato, a própria pessoa também perceba e sinta a própria necessidade daquilo que está sendo pesquisado ali do lugar dela. Então, isso de fato é um desafio, mesmo para a gente que é dali, cresceu ali, faz um trabalho ali, envolver o morador, essa escuta em relação ao morador, é uma coisa que não é simples, né? Eu acho que faz parte do próprio processo metodológico essa construção do que realmente aquilo pode produzir do ponto de vista desse envolvimento. Então, você está perguntando sobre metodologia, sobre formas de como fazer isso, e eu entendo que faz parte da própria produção desse conhecimento que a gente está tentando construir, entender esse lugar metodológico desse envolvimento acontecer. E aí, de fato, tem várias formas disso acontecer, desde quando a gente coloca um carro de som para passar uma mensagem de pesquisa que é completamente fora de um contexto acadêmico, né? Você
O censo fez muito isso, usou um carro de som para falar sobre uma pesquisa que ia ser feita, uma abordagem que ia ser feita na casa dessa pessoa e a necessidade dela se engajar nisso. Mas eu acho que uma questão importante para ser curta é que o fato dessa pessoa entender que aquela pesquisa tem algo que pode mexer com alguma coisa da vida dela, né? E que só a descoberta ou desvelar alguma coisa com a pesquisa, que eu acho que é o que a gente faz muito na academia, a gente desvela, mostra o que está, né, o que está acontecendo, mas a gente não pensa no que essa pesquisa, ela, além de revelar, ela poderia transformar muitas vezes, o que ela poderia mudar. Então, acho que eu quero dizer que é algo inerente ao próprio processo de pensar a pesquisa, de construir, né, esse arcabouço diferente do que é fazer esse tipo de pesquisa, o próprio envolvimento. E o envolvimento é algo que vai depender muito do contexto e do que a gente está fazendo. Eu acho que, só para finalizar, essa questão que o Adriano traz, que fala muito da empiria, né? Acho que parte da desqualificação, muitas vezes, de processos de pesquisa que são feitas em favelas e periferias de modo geral, tem a ver justamente com esse pensamento de como a pesquisa ela é construída do ponto de vista das suas categorias, dos seus métodos, da universidade. Assim, existe um modo que está, digamos assim, qualificado, que é legitimado socialmente, quando a gente fala da pesquisa socialmente. E talvez o nosso maior desafio é justamente usar o que tem de positivo nessa forma de fazer pesquisa que a gente aprende na universidade, de olhar, construir categorias, separar, inferir, todo esse processo, a gente entender, eu mando falando das coisas, por isso que eu disse, não existe um processo de competição e de qualificar, valorando o que é melhor, o que é pior, né? Eu acho que daqui a gente pode levar muito desse processo metodológico para construir algo que pode ser muito complementar, que também já foi dito aqui nessa conversa. Então, quando fala a opinião, muitas vezes, que desqualificar é o achismo, mas a opinião pode levar a gente a lugares e pensar dentro de uma perspectiva de categorias, processos que são muito ricos em termos de reconhecimento do que está acontecendo ali numa realidade. Então, são formas de reconhecimento e de legitimação de coisas que são muito diferentes. Então, assim, tem que desconstruir também essa forma de pensamento de como a própria pesquisa acontece para poder construir e legitimar a partir dos mesmos pressupostos que a gente tem em relação à academia. Mas, de fato, isso é uma questão que merece uma outra conversa, assim, sobre metodologias, né? Porque eu acho que hoje a ideia era lançar uma perspectiva mais geral de conversa sobre geração cidadã de dados. Vou ser muito rápido, mas vou responder aqui as 3 perguntas aqui da mesa, que são muito boas. Yuri, rapidão. O que eu acho é que o que a gente tem feito no Data Lab? A gente abre, já desde 2016, chamadas abertas para as pessoas virem aprender sobre ferramentas de análise de dados. E o que a gente descobriu é que elas existem. As chamadas, a gente faz residências, a gente faz cursos, a gente faz laboratórios. A gente criou um guia, chama Dados Sem Caô, para você aprender a analisar dados, coletar dados, analisar, visualizar dados. Tem uma demanda gigantesca, a gente nunca dá conta do tanto de demanda. O que eu quero dizer é, isso precisa estar no output do seu projeto, no outcome, sei lá como é que chama, no objetivo do seu projeto financiador. Porque eu não vou convencer o usuário ou o cidadão a fazer análise de dado. O que eu vou fazer é colocar no meu projeto que tem 3 meses de formação de quem quer aprender a analisar dados sobre saneamento básico sobre o seu território. Se eu faço uma chamada dessa na Maré, chove, gente. Porque as pessoas querem aprender a analisar dados, passar 3 meses lá no laboratório aprendendo a analisar dados. Não preciso convencer ninguém, entende? Bom, aí tem uma coisa. Formação não precisa ser sabe? E aí os métodos são um monte, a gente pode discutir.
Sobre o lance do Adriano, cara, pra mim, não é tão complexo. Sabe? Quer dizer, é complexo, mas a resposta eu vou fazer rápido, depois a gente pode conversar muito claro. Mas a história é que isso sempre aconteceu. A verdade sempre teve em xeque. Entende? Isso sempre aconteceu. Qual é a diferença? Agora tem novos atores. Entende o que eu tô falando? Agora tem novas. Agora tem gente dizendo: eu vou produzir verdade também. E agora? Porque a verdade sempre foi. Por quê? A gente sempre teve, né, assim, se a gente for pensar que existia Estado, mídia, corporações produzindo verdade, agora eu vou dizer, eu também produzo. Aí cria essa confusão toda. Ah, é só opinião. Ah, querido, se você acha que é só opinião que eu tô fazendo aqui, beleza. Aí que a gente vai fazer, entende? Eu passo dias para justificar a metodologia do Data Lab para o UOL, por exemplo, que é um grande parceiro nosso, eu amo, sempre será. Mas os editores do UOL precisam ligar para a gente, fazer chamadas de vídeo para dizer como vocês chegaram nesse dado. Só porque é a gente que fez lá na favela. Entende o que eu quero dizer? Isso está em disputa. A questão para mim é: tem novos atores no ringue. Entende? E aí a coisa se complexifica. Quem está falando a verdade, se é opinião, se é evidência, aí é o ringue. Nós vamos lutar essa história, entende? E como o seu nome eu esqueci? A Laura. Eu acho muito bom isso também, porque é uma pergunta que tem vindo muito assim pra gente, que é, tá bom, muito legal, bonito, mas o que que mudou lá na hora, entendeu? E aí isso também é complexo. O que a gente veio de um encontro de planejamento urbano e tal, não sei o quê. E eu, assim, eu poderia dar alguns exemplos, a gente pode conversar depois. Pô, mudou uma paradinha aqui, mudou uma coisa aqui. Mas o recado que eu queria dar também, como última contribuição aqui, é que eu acho que essa possibilidade do que a gente está falando aqui, da ciência cidadã, participativa, se é ciência aberta, aí a gente vai também disputar essas coisas aí, mas para mim tem um negócio que é redefinir um pouco quem está produzindo conhecimento sobre a cidade. Eu acho que isso muda algumas coisas. Se a gente olha para o planejador urbano e diz, cara, quem produz conhecimento sobre a cidade, historicamente, será que a gente não pode também estar nesse ringue? Eu acho que isso muda um pouco as coisas. Eu acho que essa história aqui que a gente está falando amplia um pouco o repertório metodológico sobre planejamento urbano, mas também epistemológico sobre o que é pensar a cidade. Aí as coisas podem mudar. Pode ser que mude o saneamento básico de uma favela, pode ser que mude um parque, eu não sei, mas mudar essa perspectiva pode acontecer alguma coisa. E, obviamente, no fim das contas, o que a gente está fazendo é tensionando os poucos. Eu amo quando a Eliana fala que não é uma competição, mas existe um tensionamento dos modelos de governança sobre a cidade e de planejamento urbano. Tem que tensionar essa história, porque senão parece que as coisas estão certas, e pelo amor de Deus, né? Enfim. Obrigada, Gil. Juliana. Nossa, tá pegando fogo isso aqui. É muito legal a discussão, assim, um prazer estar aqui de novo. E eu acho que eu queria, na verdade, trazer um exemplo quando eu estava na Etiópia e que eu trabalhei como consultora da USAID e na questão de água, saneamento e higiene. Eu acho que para a pergunta do Yuri, que veio muito nessa questão de estratégia de envolvimento, né, de pesquisas e métodos, assim, e como envolver o pesquisador. Acho que vocês já falaram, né? Acho que tem muito essa questão de desigualdade de voz e poder e essas técnicas, né, que são usadas para garantir a participação de todos. Então, acho que pensando nisso, acho que mais do que um método, né, de técnica de como engajar e de como capacitar, que eu acho que já foi falado, eu acho que uma contribuição que eu posso trazer a partir dessa experiência é um cuidado contínuo, assim, para que todas as pessoas, né, se sentirem seguras para falar e confiantes para contribuir. Porque nesse ambiente que eu estava participando, tinha gente analfabeta, não sabia ler nem escrever, tinha representantes do governo, ONGs, instituições educacionais de nível superior, então, assim, tinha escolas técnicas, tinha muitas pessoas. Então, quando a gente cria esse ambiente ele tem que ser intencional, né? E tem que ser bem planejado, tem que ser de uma intenção para garantir que esse ambiente também seja seguro, que essa pessoa se sinta segura e confortável de se expor, de diferentes maneiras, né? Para ter essa dinâmica de poder, assim, meio que organizada, né? E alinhada para que todos se escutem. Agora, um outro ponto que o Adriano trouxe, eu vi ele saindo, né? Despedindo do pessoal.
Mas eu acho que como separar essa questão de opinião, conhecimento, evidência, verdade e métodos participativos, eu acho que, na minha opinião, acho que a gente não se separa, né? Acho que como a Eli trouxe, assim, se atravessa com escuta, né? Com cuidado, com negociação. Eu acho que é isso, quando a gente fala, por exemplo, de verdade, é, a verdade ela não é universal, né? Nem absoluta. É algo que se constrói em comum, é mediação, é escuta, é responsabilidade. Então, eu acho que a partir dos processos participativos, eles não vão eliminar essas diferenças, né, entre, sei lá, opinião, conhecimento, evidência, mas eles colocam em diálogo, né? É um campo de produção de sentidos, né? Onde a gente vai respeitar as opiniões, né? Esses conhecimentos eles vão ser compartilhados, então você vai gerar ainda mais conhecimento a partir da versão daquela própria pessoa, né? Daquele conhecimento empírico. As evidências vão ser construídas a partir disso, né? E as e assim, verdade, cada um traz a sua verdade, elas vão ser acordadas, assim como é a ciência, né? Tudo da ciência, toda a estruturação de ciência é baseado numa questão empírica, que é construída a partir do tempo, né? Então, eu é, acho que é isso. E bom, e eu acho que agora essa parte, essa última pergunta, que eu esqueci o nome da pessoa que fez, que é como fazer essa triangulação de pesquisa, de pesquisação participativa, ciência cidadã e acho que Ciência ciência aberta. aberta. Isso, ciência aberta. É, eu acho que construir conhecimento, e aí uma coisa até que eu aprendi no MIT Lab, é construir, a gente tem os diferentes tipos de construir para, construir com e construir pelo, né? Pelas pessoas, a partir das pessoas. Acho que independente desses três tipos de forma de participação, é uma forma colaborativa, ela é inclusiva, ela deve ser transparente e ela tem que ter impacto social e como muito bem o Gilberto colocou, ela tem que ter uma legitimidade epistêmica, né? E eu acho que isso nos obriga a repensar, de novo, como ele bem colocou também, é quem produz conhecimento e para quê, né? Então, acho que em contextos urbanos, de novo, que são marcados por desigualdades, né, como o nosso, eu acho que como que essas três ferramentas, né, essas três abordagens, elas podem potencializar e redesenhar essas relações entre esses diferentes atores que participam nessa construção do ambiente urbano mais sustentável, mais resiliente. Então, assim, como que essas relações entre universidades, territórios e políticas públicas, elas podem se aproximar, né? Como que a gente reconhece esse saber da comunidade, como que a ciência se torna esse instrumento de justiça mesmo. Então, quando a gente triangula esses métodos, a gente está, acho que a gente está reposicionando a própria ciência, né? Sim, ela deixa de ser um território fechado, acadêmico, excludente, e ela passa a ser uma prática mesmo, uma ciência aplicada, uma prática que ela é distribuída de forma democrática e ela, né, traz transformação real. Obrigada, Juliana. Leandro, 2 minutos para Tá fazer bom, considerações tá finais. bom. E eu sei Não, claro, muito que esse obrigado. debate ele só vai deixar a gente com gostinho de quero Sim. mais, porque são perguntas ótimas. Sim, muitas provocações. Só, no mínimo, vou falar um pouco da provocação do Adriano, né? Eu vejo, assim, vários riscos de fazer pesquisa desse tipo, né? Mas, assim, tem duas que estão sempre próximas, assim, uma mais no campo político, outra no campo mais do conhecimento aplicado. Então, no campo da política, né, a gente vai estudar as comunidades e fala assim, olha, aqui tem soluções, olha como eles criam e são potentes, né? Isso é o risco de falar assim, pá, que bom, então eles estão resolvendo os próprios problemas. Claro que não, né? A política é insuficiente, mas o que eu busco, na verdade, é construir complementariedade. Por exemplo, as políticas públicas que precisam chegar lá, mas que não podem desprezar as potencialidades e a natureza e a força e o que tem de recurso no local. Então, essa amálgama é interessante. O outro risco, né, na questão da relação da crítica da ciência. Então, a ciência e a sua aplicabilidade gera consequências e efeitos colaterais. Mas, de fato, o que a gente tem trabalhado, tentado desenvolver é que
o conhecimento científico e o comunitário não são concorrentes, são complementares. E sem falar muito mais, só pegando um exemplo para tentar ilustrar. As vacinas. A gente sabe muito sobre vacinas, vimos como elas são importantes para a Covid. Mas na comunidade tem outras razões pelas quais as pessoas podem não querer tomar vacina. Tem várias. É o caminho daquilo que não dá certo. A proposta dessa dialógica seria, em síntese, trabalhar para que pessoas da comunidade, dentro do seu contexto, legitimidade, conhecendo a sua complexidade, consigam encontrar novos significados de trabalhar, promover, e fazer com que as pessoas se vacinem. Seria, assim, um exemplo pequeno, né? Mas, enfim, novamente agradeço, encerro por aqui. Até a próxima. Leandro, Juliana, Alina, Gil, Eliana, muito obrigada, por participar dessa conversa tão rica. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente online, que está aqui presente, a Márcia e a equipe de eventos do INSPER, que sem isso não aconteceria. E fica aqui a minha provocação de que a gente tem que continuar essa conversa, porque tem uma riqueza de olhares, complementariedades e discussões que a gente precisa avançar. Obrigada. Super, super.